profeta Abacuque, que escreveu Abacuque, segundo capítulo. Faremos a leitura do 1º ao 5º versículo. Faremos, com a graça de Deus, a exposição desses 5 primeiros versículos. No domingo seguinte, se Deus quiser, completaremos o capítulo dos versículos 6 ao 20. Acompanhe com atenção a leitura do texto. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Vamos fechar nossos olhos e orar uma vez mais. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da Tua Palavra. É na Tua Palavra, Senhor, que nós esperamos. É no Teu nome que nós esperamos. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo faça isso em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, nos socorre. Vem nos trazer esperança. Vem também nos confrontar. Vem trazer nossa mente e coração, Senhor, cativos a Cristo, para a honra e glória do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como nós vimos na semana passada, Abacuque foi quem escreveu esse livro, que leva o seu próprio nome. Quando se percebe a queixa que ele faz nos primeiros versículos, mais precisamente dos versículos 2º ao 4º do 1º capítulo, quando você vê e compreende ali declínio moral, desordem civil, e quando se vê o conteúdo da profecia, os estudiosos creem que foi no período do reinado de Jeoaquim, que foi um dos filhos do rei Josias. Isso ali por volta do 7º século, dos anos 604 a 609. Na verdade, 609 a 604. Só uma coisa interessante é que a contagem do tempo antes de Cristo, ela é regressiva. Ela vem de 609 a 604, avançando paulatinamente até chegar no zero, no ano Domini, no ano do Senhor Jesus. Então esse período foi o período do pré-cativeiro. É claro que depois nós vamos ver que foi na verdade no reinado, muito provavelmente, de Zedequias, de acordo com outros profetas como Jeremias, que realmente aconteceu o cativeiro. E isso já agora, ainda nesse século, na verdade um pouquinho depois, chegando mais de 30 anos depois dessa profecia de Abacuque. Então, ela não aconteceu de imediato, é o que somos levados a crer e que os comentaristas nos colocam. Nós vemos então Abacuque, que ficou, no primeiro momento, como um tipo de delator do povo. Ele estava ali denunciando os pecados do povo. Eu quero que você olhe comigo de novo aí no 1º capítulo, talvez virar somente uma página. Dos versículos 2, 2º ao 4º, ele vai colocar isso: Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar, o Senhor não vai me ouvir? Por que o Senhor me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Ele vai falando da lei que se afrouxa, de injustiça, de litígio. Ele vai colocando todas estas coisas. A partir do 5º versículo, o Senhor então responde a essa primeira queixa de Abacuque. Diz: olha, vede, eu levanto os caldeus. Eu vou fazer uma obra tal que vocês não vão crer quando for contada. Então, só para lembrar o que falamos também no domingo passado, havia um tipo de teologia popular, um tipo de crendice, digamos assim, dentro do povo judeu naquela época, de que eles pensavam que Jerusalém nunca seria colocada no fio da espada, que nada aconteceria à cidade santa, a cidade do grande Deus.
Eles tinham isso na mente. O ministério de Jeremias foi marcado por rejeição à palavra de Deus. Quando ele falava que o cativeiro viria, que o povo deveria se arrepender, arrumar tudo, o povo dizia: que isso? Se levantavam outros profetas que o Senhor não mandou e diziam: olha, haverá paz, paz. Jeremias está louco, ele está embriagado. Mas era certa a palavra do Senhor. Jeremias toma como certa a palavra do Senhor. E aí então ele vai e continua orando, continua em oração. E ele faz uma segunda colocação diante do Senhor. Então, essa sua primeira queixa, teve a resposta dos versículos 5 até o 11 do primeiro capítulo. Sem dúvida alguma, a maior questão no coração de Abacuque ali era: por que o Senhor colocou agora ímpios, uma nação ímpia, para ser instrumento de disciplina para o seu povo? Por que ele vai trazer alguém que é incorreto, que é ímpio, que é injusto, que é cruel, para tratar o povo que é santo, que é o povo de Deus? Quando você está errado em alguma coisa, quando você errou e você sabe que você errou deliberadamente, que você merece a disciplina, que você merece a punição e a correção, se for alguém que você considere justo e bom, talvez até você receba de bom grado, talvez até você baixe a cabeça. Mas tente imaginar agora alguém que procedeu ou procede constantemente muito pior do que você procedeu e vai ser usado por Deus agora para te disciplinar e para te corrigir. Como é que você ia se sentir? Como é que você ia ficar? A primeira pergunta seria: quem é você para me dizer alguma coisa? Eu posso estar errado, mas você erra muito mais do que eu. Você que precisa que eu te corrija, não você a mim. Ou será que normalmente não fazemos isso? Essa é a inclinação natural do coração humano. Abacuque na oração foi sincero. Ele colocou diante de Deus o que estava no seu coração. Ele fez então essa segunda queixa. Como é que o Senhor vai trazer agora uma nação que é ímpia para tratar uma nação que é santa? Ó meu Deus, ó meu santo, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. E aí ele continuou orando. No contexto mais remoto, nós percebemos que a partir do rei Ezequias, feitos dos reis principalmente, conduziram Judá a esse cativeiro. Ezequias, com arrogante soberba, mostrou o tesouro, tudo que havia no templo, para o rei da Síria. Depois, o seu filho Manassés foi o pior dos reis de Judá, que foi feiticeiro, foi agoureiro. Introduziu inclusive sacrifícios humanos no culto de Israel. Ele sacrificou seus próprios filhos a um deus chamado Moloque. E durante décadas ele introduziu toda essa idolatria, essas abominações no meio do povo de Deus. Levantou altares e conduziu a tudo isso. Manassés então selou essa sentença que Deus daria ao povo de levá-los para o cativeiro. Tudo isto remonta à aliança que Deus fez com Moisés lá atrás. Se vocês obedecerem, se vocês forem fiéis, vocês vão ter sucesso, prosperidade, vocês vão caminhar bem, e eu sempre serei com vocês. Mas se vocês desobedecerem, eu virei com a minha ira sobre vocês. Eu vou espalhar vocês entre as nações. Eu vou colocar vocês em cativeiro diante de outros povos, para que vocês se arrependam e então voltem a mim. E foi justamente o que aconteceu. Mesmo com o arrependimento de Manassés, lá no cativeiro, porque ele se humilhou, ele orou, buscou o Senhor o perdoou, o trouxe de volta ao trono, mas ainda assim o Senhor não desviou a sua palavra. O Senhor manteve a palavra de que levaria o povo para o cativeiro. Mesmo depois com toda a mudança, uma tentativa de imprimir novamente retidão e o culto ao Senhor legítimo e verdadeiro diante do povo, após Manassés veio seu filho Amon. Amon reinou apenas durante 2 anos, mas foi suficiente para desfazer tudo que Manassés havia feito, tentando trazer o povo de volta à presença de Deus com sacrifícios e com a honra e adoração que o Senhor prescreveu em sua palavra. Depois de Amon veio Josias, que foi íntegro, foi piedoso. No período de Josias, a lei foi redescoberta. E quando a lei foi redescoberta, como acontece em alguns períodos de acordo com a vontade de Deus, quando a sua palavra realmente é resgatada, quando a sua palavra volta a ser o ensino principal,
quando a sua palavra volta a ser amada, ouvida e praticada pelo povo, o Senhor, em sua soberania e vontade, Ele pode, se quiser, trazer um avivamento. E foi o que houve na época de Josias. A lei foi redescoberta. Ele transmitiu ao povo e empreendeu ali uma campanha, movido pelo Espírito Santo, de avivamento no meio do povo. Mas ainda assim, isso não foi suficiente. Isso não desviou a palavra de Deus. É claro que nesse período o povo desfrutou de justiça, de paz, de retidão. E ao que tudo indica, Abacuque cresceu justamente nesse período, provando de retidão, de justiça, de adoração verdadeira a Deus, de acordo com as suas prescrições. Mas nós vemos que não foi assim durante tanto tempo. O próprio Josias, numa fraqueza, num período de fraqueza, por orgulho, não deu ouvidos à palavra do Senhor e saiu em campanha para lutar contra o faraó Neco. E lá então ele morreu. Judá novamente sofre com seus filhos, Jeoacás e também Jeoaquim. E em suma, esse livro de Abacuque trata sobre o tema principal, que depois vem ser desenvolvido no Novo Testamento por Paulo: a justificação pela fé, que é o justo viverá pela sua fé. Então, depois desse período, ali dos versículos 12 até o 17, novamente apresentando uma outra queixa, no primeiro versículo do segundo capítulo que lemos, Abacuque vem então e agora assume a postura para ouvir a resposta que Deus daria a essa sua segunda queixa. Observe aí comigo esse primeiro versículo do segundo capítulo. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, a resposta do Senhor a Abacuque, primeiro, foi dada em meio à oração. A resposta do Senhor a Abacuque, em primeiro lugar, foi dada em meio à oração. O profeta não buscou recursos humanos, ele não foi atrás de sabedoria humana, mas ele foi para aquele que poderia lhe dar a resposta que ele tinha que ouvir, não somente a que ele gostaria de ouvir. Ele foi buscar ao Senhor. Talvez ele esperasse algum tipo de reprimenda ou repreensão pela forma como ele falou, talvez ousado demais, mas não foi isso que ele recebeu. Ele aguardou a resposta do Senhor em oração. E esse é o caminho que o Senhor deu aos seus servos. Sempre foi assim desde o começo. E que caminho é esse? Relacionar-se com o Senhor nos termos dele e não dos servos. Nós nos relacionamos com o Senhor, ou devemos nos relacionar com o Senhor, nos termos dele e não nos nossos. Ele deixa isso muito claro na sua palavra. Nós podemos orar, apresentar nossa queixa, mas tudo de acordo com os princípios que ele nos ensina na sua palavra para a oração. Então, orar, inquirir e abrir o coração a partir daquilo que ele nos revelou na sua palavra, e não a partir de pretensos direitos que os seus servos achem que tenham. Porque muitas vezes eu e você vamos à oração com pretensos direitos no coração e na mente. Mas por que o Senhor fez isso? Eu tenho agido assim, 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 assado. Como é que o Senhor vem e faz isso comigo agora? Muitas vezes nós vamos com pretensos direitos na mente e no coração e colocamos diante do Senhor. Isso é natural do coração corrompido, caído que é o nosso. Servos de Deus buscaram ao Senhor e esperaram pela sua revelação, pela sua palavra no passado. Só para citar 4 exemplos aqui. Moisés, lá em Êxodo, ficou na brecha. Ele orava, naquele capítulo ali, ele pede ao Senhor que não deixasse o povo sozinho. Olha, se o Senhor não for, nós não vamos. E então ali naquele capítulo 33 de Êxodo, ele ficou na brecha, esperando o que o Senhor faria, o que ele faria, o que ele diria, aquilo que ele pediu. Depois vemos que o próprio Balaão, sim, um profeta mercenário, mas ainda assim era um servo de Deus, servia aos propósitos divinos. Balaão foi e esperou Deus vir a seu encontro. Está lá em Números, no capítulo 23, e o 3º versículo. Depois vemos Elias, que foi para o lugar ordenado por Deus e orou enquanto esperava pela palavra que ele daria. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 11. E por último, então, aqui Isaías, que pôs um atalaia, que ficou dias e noites a fio, vigiando e esperando o sinal do Senhor.
Está em Isaías, no capítulo 21, versículos 6 e 8. Então, aquele que espera no Senhor, que espera em oração, ele não deixa que imaginações vãs tomem conta da sua mente e do seu coração. Ele luta em oração para vencer o egocentrismo e as ciladas do diabo com as suas vozes, querendo desviar nosso coração e mente da palavra do Senhor, de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Há uma palavra muito forte de João Calvino, muito forte mesmo, mas algo interessante. Ele diz o seguinte: todos aqueles que se entregam aos seus próprios conselhos merecem ser esquecidos por Deus e ser deixados por Ele, para que sejam arremessados daqui para ali, de cima para baixo e de baixo para cima por Satanás. Pois a única segurança do fiel, que não falha, é aquietar-se na palavra de Deus. Em Isaías, no capítulo 30, no versículo 15, o Senhor é muito claro. Eu quero que você abra comigo, quero quase que você vá comigo lá a essa passagem das Escrituras. Isaías, no capítulo 30 e o versículo 15. Uma palavra maravilhosa do Senhor ao seu povo. E assim ele diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Aguardar em oração implica ficar atento às circunstâncias também. Sim, procurar perceber a ação de Deus, movendo as coisas para a sua glória. Nós não podemos perder a perspectiva disso. Deus sempre virá em primeiro lugar e nós depois. Ele sempre vai buscar ser fiel à palavra que Ele mesmo empenhou, mas tudo de acordo com o plano que Ele traçou desde o começo. Ele sempre virá primeiro, nós depois, porque nós estamos incluídos no seu plano. Então implica nisso também perceber a ação de Deus, movendo as coisas para a sua glória primeiro e depois para o bem do seu povo, inclusive na disciplina, com gosto amargo na boca e com angústia no coração. Abacuque foi para sua torre de vigia, preparar-se espiritualmente para então ouvir o que Deus lhe diria e meditar naquilo que Ele diria para ele, para então agir de acordo com o que Deus lhe dissesse. Em segundo lugar, a resposta do Senhor a Abacuque veio em forma de visão. Está no segundo e terceiro versículos. Então, para a gente não perder a linha, a resposta do Senhor a Abacuque, em primeiro lugar, foi dada em oração. Em segundo lugar, veio em forma de visão. O Senhor não repreendeu então o profeta, como talvez ele esperasse. O Senhor transmitiu uma visão que contrasta o justo que vive pela fé com o soberbo resoluto. Então está nos versículos 2 ao 5. Essa visão deveria ser passada para gerações futuras. O texto vai deixar isso mais claro. Então essa resposta veio em forma de visão. O que é então basicamente uma visão, de acordo com o Antigo Testamento? É uma revelação especial dada ao profeta, para que ele então transmita ao seu povo. Neste aspecto, o profeta era um tipo de mediador entre Deus e o povo. O profeta recebia a palavra do Senhor e então transmitia ao seu povo. O sacerdote, só para a gente deixar uma diferença básica entre eles, o sacerdote era aquele que levava a queixa ou as demandas do povo a Deus em oração, intercedia pelo povo a Deus. Todos os profetas que foram enviados pelo Senhor, ele, de alguma maneira, ou em muito, eles prefiguravam a Cristo, o Senhor dos profetas, o comissionador dos profetas, o profeta dos profetas, porque este é um dos ofícios de Cristo. Jesus Cristo, ele é rei, profeta e sacerdote. Isso baseado em Deuteronômio, no capítulo 18, dos versículos 15 a 22. Você pode ler depois atentamente em casa como uma tarefa de casa. Ali o Senhor diz que, olha, eu não quero agoureiros, eu não quero feiticeiros. Isso dos versículos anteriores, do 9 ao 14. Eu não quero agoureiros, eu não quero adivinhadores que adivinhem pelas nuvens. Eu não quero quem consulte os mortos, eu não quero necromantes, mas eu vou levantar no meio do meu povo profetas, para que falem a minha palavra. Aquilo que eu tiver que dizer ao meu povo, eu vou dizer através dos meus profetas. E ali ele anuncia Cristo. Olha, eu vou levantar do meio dos vossos irmãos um profeta semelhante a mim.
E tudo que ele disser, vocês vão ouvir. E todo aquele que não ouvir, eu vou pedir contas. E depois ele vai dizendo: como saber se um profeta é verdadeiro ou é falso? Se aquilo que ele disser se cumprir, então eu enviei. Mas se aquilo que ele disser não se cumprir, ele falou com arrogância, com soberba, esse profeta eu não enviei. Então colocar a visão, ou apresentar, levar ao povo a visão, era um dos trabalhos do profeta. Então nesse caso aqui, colocar a visão em pedras faz alusão de certa forma aos 10 mandamentos que foram gravados em tábuas de pedras. Está lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18, depois 32, versículos 15 e 16, em Deuteronômio ainda, no capítulo 9, versículos 10, e no capítulo 27, versículo 8. Essa mensagem que o Senhor passou então a Abacuque, essa visão, seria marcante para aquele momento e também para gerações futuras. Há divergência entre os comentaristas e os estudiosos quanto ao que quer dizer coloque em tábuas para que até quem passar correndo possa ler. Alguns acham que, em vez de significar um painel de pedra grande, com um letreiro tão grande que alguém pudesse passar vendo, certo? O contexto de uma visão profética gravada sobre tábuas, né, para tempos futuros, pressupõe na verdade uma corrida do profeta, do mensageiro que proclamaria aquela visão. Isso aponta para a urgência e a responsabilidade da proclamação. Outros acham que é um grande letreiro mesmo, de pedra, como um outdoor. Ou ainda, alguns profetas costumavam colocar as mensagens que recebiam, às vezes as visões, um tipo de quadro de pedra, e eles colocavam no templo. Alguns comentaristas defendem isso. Mas só para a gente resumir aqui, independentemente de qual seja a mais apropriada ou a mais precisa, o que significa é que a visão deveria ser proclamada com urgência, com clareza, para que fosse entendida pelo povo. No caso desse texto, Abacuque não seria o único a transmitir a mensagem. O contexto indica aqui que muitos outros correriam para anunciar essa visão divina, essa mensagem divina. Por que eles fariam isso? Porque esse contexto, essa visão, essa mensagem, ela tem caráter escatológico e infalível. Ela vai acontecer. No versículo 3, nós vemos que a sua realização aguarda eventos que surgirão no futuro. É por isso que ela teria ainda que se cumprir depois. É por isso que era para o futuro, para gerações futuras, porque aconteceriam coisas ainda para que ela viesse a acontecer. Então essas coisas ajudariam o profeta a entender por que a visão precisava ser escrita em tábuas para perdurarem. Ainda está para cumprir-se. É uma das frases que está aí no 3º versículo. E também, depois disso, há um tempo indicado. Olha aí comigo no 3º versículo. Porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. No tempo determinado, mas se apressa para o fim. Ou seja, no tempo que Deus julgou ser o melhor dentro do seu propósito para o seu povo. Cada detalhe da vida do seu povo, da vida pessoal de cada um dos seus servos, está dentro do propósito do Senhor, está sendo guiado por Ele, de acordo com a sua vontade, permeado por graça, por amor e por misericórdia. É por isso que nós estamos seguros nas mãos dele. É por isso que o povo de Deus está seguro nas mãos de Deus. O fim aqui, ela tem aplicação imediata e também futura. Significa o fim da opressão pelos caldeus ao povo judeu e a outras nações, mas também faz alusão, num contexto futuro, à condenação final de todos os ímpios dentro da perspectiva do propósito redentivo do Senhor para o seu povo. Tentem lembrar uma coisa. Vamos tentar trabalhar um pouquinho a nossa mente agora. Me acompanhe. De Gênesis até Apocalipse, quem é a pessoa central em todos os livros? Jesus Cristo. Como é que ele foi anunciado lá em Gênesis? O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Todos os profetas, até João Batista, anunciaram a sua vinda, que ele seria a propiciação pelos nossos pecados, o santo servo sofredor.
quando ele vem então, ele encarnou e foi então o cumprimento das profecias. A partir dali agora, ele então prega sobre o reino de Deus que está próximo. Ele também deixa assim promessas para o futuro. E a partir dali, o seu povo anuncia a sua vinda agora, não como da primeira vez, não para salvar, não para resgatar, mas para agora consumar a obra que foi anunciada desde o início, para condenar os ímpios, aqueles que não amam a Deus, e para trazer para o seu aconchego, para viver com Ele eternamente os seus santos, os seus servos escolhidos. Toda a Escritura trata sobre o propósito eterno de Deus para o seu povo. Redimir um povo, ter um povo santo, exclusivamente seu, para viver com Ele eternamente. A Escritura trata sobre isso o tempo todo, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Então nós temos aqui uma palavra de garantia do cumprimento e uma exortação também, quando ele diz: e não falhará, se tardar espera-o, porque certamente virá, não tardará. A asseveração divina implica aqui em adversidades, sim, e situações que aparentemente iriam contradizer a palavra do Senhor, mas ela se cumpriria. Eu lembro novamente aqui Jeremias, que foi contemporâneo de Abacuque. Ele pregou anos a fio, ele pregou décadas, e não houve uma pessoa que tivesse dado ouvidos a Jeremias. Você gostaria de ter um ministério como esse? Você pregar durante 40 anos, talvez quase 50 anos, e ninguém dar crédito, ninguém dar ouvido. E você estar plenamente convicto de que era a palavra do Senhor, o Senhor falou com você. Você está falando e o povo não quer saber. O povo quer ouvir aquilo que faz coceira nos ouvidos, aquilo que agrada aos ouvidos e ao coração, desde lá de trás, desde o passado. Não sabemos como foi essa proclamação de Abacuque. Ele recebeu a visão, a palavra, mas não se sabe como ele anunciou, como ele pregou. Mas o texto joga a luz no sentido de que o seu contemporâneo Jeremias também falou sobre os caldeus, também falou sobre o cativeiro, também falou sobre o julgamento que os caldeus receberiam, e ele não foi ouvido. Ao que tudo indica, o caminho de Abacuque foi semelhante. Provavelmente ele não foi ouvido enquanto anunciava a visão, enquanto pregava. Provavelmente. Jeremias enfrentou isso em toda a sua vida, em todo o seu ministério. Você pode ler depois com calma Jeremias nos capítulos 3 ao 10, depois no capítulo 21, 25, 28, 29. Ele inclusive recebeu a oposição de outros profetas, pelo menos um especial, chamado Ananias, que foi morto, que Deus matou para honrar o seu servo Jeremias. Esse homem deu um soco em Jeremias, enquanto Jeremias pregava a palavra do Senhor. E disse: paz, paz, haverá paz. Ao final daquele ano, Ananias foi morto para honrar Jeremias, o servo do Senhor. Então, essa palavra, essa visão dada pelo Senhor a Abacuque, ela teve essa aplicação imediata, que décadas depois se cumpriria. O povo iria para o cativeiro. E depois de 70 anos de cativeiro, o próprio povo da Babilônia seria julgado também pelo Senhor. Então o cativeiro veio no período do rei Zedequias. Como falei, que foi um dos descendentes do rei Josias. Então, após o período de cativeiro na Babilônia, os caldeus, por sua vez, caíram nas mãos dos medo-persas. Um rei ímpio também, mas anunciado pelo Senhor em Isaías 45 como seu servo, como seu ungido. E o seu nome era Ciro. Ele foi usado por Deus para libertar o povo, não só de Judá, mas também os povos de outras nações. Você pode ler depois isso em Isaías, no capítulo 45, 46 e 47. Então, em terceiro lugar agora, a resposta do Senhor a Abacuque descreveu a retribuição dos caldeus. Nos versículos 4 e 5, nós vamos ver aqui uma distinção entre o justo e o soberbo. No versículo 4, na parte A, ele descreve o caráter do império babilônico. Veja comigo: eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Soberbo é alguém inchado, é alguém cheio de si. Talvez na linguagem de hoje, um pavão humano, ou alguém que parece um pavão. Você já conviveu com pessoas, ou convive com pessoas que quando entra na sala, já estufa o peito
ou então já vai mostrando alguma coisa que tem. Você conhece pessoas assim? Essa era Babilônia. Um império com fome de conquista. Um império que quanto mais povos subjugava, mais povos queria subjugar. Queriam fazer um grande império para que o nome deles fossem célebres. O próprio Nabucodonosor era tão soberbo, arrogante, cheio de si, que mandou fazer uma estátua em sua homenagem e que ela deveria ser adorada. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele. Quem assim não pode ser reto ou justo, pois o seu próprio orgulho o condena. Não há como esconder. No versículo 4, a parte B, nós temos aqui então a descrição do justo, que contrasta com o soberbo. Justo significa alguém que tem padrão moral e ético baseados na vontade revelada de Deus, que é a sua palavra. E de acordo com a Bíblia, alguém verdadeiramente justo é fruto da obra de Cristo, efetuada nos corações daqueles que são salvos por sua justiça. Pessoas cujas ações são governadas pela lei de Deus. Você pode me perguntar, peraí, pastor, mas como é que isso vai acontecer no Velho Testamento, se ele não tinha nem vindo, nem morrido? Na carta aos Hebreus, o escritor ele deixa isso mais claro. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, você vai ver que muitos chamam de a galeria da fé, os heróis da fé. Você vai ver que homens que são colocados ali, vários nomes, Moisés, Jefté, Josué, inclusive Raabe e outros nomes, são colocados ali como pessoas que olhavam para quem? Olhavam para o Messias em perspectiva. Eles olhavam em perspectiva e fé para aquele que viria para libertá-los dos seus pecados, para aquele que daria vida por eles, porque todos olhavam para ele em perspectiva. Aqueles que morreram crendo e esperando por ele também foram justificados pela fé nele, porque a morte de Cristo ela tem poder retroativo para aqueles que aguardavam por ele desde Adão e Eva lá no jardim, e ela também tem efeito prospectivo para todos os que viriam muito tempo depois, tantos quantos o Senhor Deus chamar. Esse é o poder da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Este é o poder do justo que justifica aqueles que são seus, aqueles que são deles através da sua obra. E o justificou também no passado, no Antigo Testamento. O justo descreve a posição justificada dos herdeiros da salvação de Deus, sem nenhum tipo de acusação contra eles. Paulo também escreve sobre isso na carta aos Romanos, no 8º capítulo. Quem os condenará? É Deus quem os justifica. Quem vai acusar os eleitos de Deus de alguma coisa? Cristo já pagou o preço. Ele já morreu e ressuscitou. No Novo Testamento, então, essa doutrina ela é desenvolvida, esse ensino desenvolvido, que é conhecido por nós hoje como a doutrina da justificação pela fé, tendo a Cristo como a nossa justiça e o nosso justificador. A retidão dos herdeiros divinos da salvação é a retidão do Messias, atribuídas a eles por Deus, mediante a fé na obra redentora do Messias. Sim, porque quando eles sacrificavam os animais naqueles momentos, eles estavam apontando para Cristo. A fé não estava simplesmente no animal ou no sangue do animal, mas era uma fé em perspectiva no Cordeiro de Deus que viria e tiraria o pecado do mundo. Então, essa fé na obra de Cristo, ela então nos declara justos apenas por causa da graça proporcionada por essa obra redentora. A sua morte na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia. Não há mérito nenhum e absolutamente nenhum de nós. É tudo graças à obra de Cristo e pela fé nele. O conteúdo da visão então está aqui nesses versículos 4 e 5. O entendimento imediato da promessa no versículo 4 é que o povo de Deus não será aniquilado. Há um comentarista em especial que diz que essa palavra de Deus que veio na visão era como se fosse o amém ao que Abacuque colocou no versículo 12, quando ele diz: não morreremos, porque ele cria na aliança que Deus fez
que não destruiria o seu povo. Embora o disciplinasse, o Senhor não destruiria de todo o seu povo. Ele diz que é como se fosse o amém aqui, aquela colocação feita por Abacuque. Por quê? Porque o justo viverá pela sua fé. O justo viverá. Então os judeus sobreviveriam à invasão dos caldeus. Entretanto, no Novo Testamento, como no Novo Testamento nós sabemos e lemos, essa promessa tinha um sentido mais amplo e grandioso. Ela se referia também à salvação e à vida eterna, não somente do povo judeu, mas também de todo o povo de Deus. Sim. E de que maneira viria isso? Essa promessa vem acompanhada tanto do meio de apropriação dela, que é a fé, como também da maneira como se vive diante dessa promessa, em fidelidade e fé. Fidelidade e fé estão interligadas aqui nesse texto. Precisamos atentar para isso, pois alguns traduzem aqui o termo hebraico. O termo aqui é emuná. Basicamente ou literalmente seria firmeza. Em outros contextos, fidelidade. Dificilmente no português um judeu traduziria e colocaria fé. Colocaria talvez firmeza ou fidelidade, que é basicamente o sentido ou a tradução literal, digamos assim, desse termo no hebraico. Esse é o sentido predominante desse termo. Do ponto de vista da justificação pela fé, nós não somos justificados por nossa fidelidade. E aqui temos que saber e ser lembrados de que não é a nossa fidelidade a Deus que nos salva, sob qualquer hipótese, absolutamente. Mas é a fidelidade do Senhor à sua promessa que nos salva. De enviar o Cordeiro como Ele enviou. De fazê-lo morrer. E fazê-lo morrer. Mas também ressuscitá-lo ao terceiro dia. Essas duas palavras se complementam na vida do crente, na vida do fiel. Estão presentes aqui nessa passagem de Abacuque. Abacuque ouviu do Senhor que o justo não se distingue do ímpio pelos seus méritos, de forma alguma. Se o povo judeu fosse completamente justo, Abacuque não pediria misericórdia no capítulo seguinte, que é a oração em forma de cântico. Veja aí comigo o 2º versículo. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O Senhor se referiu ao seu povo como justo, apesar dos pecados que eles praticavam. E aqui lembro o 1º capítulo, dos versículos 2 ao 4, na primeira queixa de Abacuque. O justo é exatamente o oposto do soberbo, mas não porque ele é perfeito ou porque é correto, mas porque ele vive pela fé. No versículo 5 fica claro que o desejo insaciável dos caldeus por um império cada vez maior os fez Deus compará-los primeiro a um bêbado que busca o vinho incansavelmente. Quanto mais bebe, mais quer. E depois o comparou também à morte, que sempre exige mais e mais corpos, nunca está satisfeito. O soberbo quer mais e mais conquistas. Ele não se farta nunca. Alguns fizeram pesquisas e perguntaram uma coisa a homens muito ricos. O quanto você precisa para dizer, já chega, eu não quero mais juntar nada? E muitos deles disseram, só um pouco mais. Só um pouco mais. Só que esse um pouco mais vai pedir um pouco mais, depois um pouco mais, e nunca para. É essa categoria de pessoas, o soberbo, que recebe a oposição declarada e direta de Deus. Você pode ver esses dois textos em Provérbios, 3º capítulo, versículo 34, e depois a Epístola de Tiago, no 4º capítulo, versículo 6. Deus resiste, ele se opõe aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O perverso continuará em seu caminho brutal, em prosperidade aparente, a despeito da verdadeira obra de salvação divina do justo, pela fé, e sua declaração de certeza da destruição final do perverso. A visão do Senhor caminha para essas duas coisas.
para a salvação, preservação do justo e para a condenação do soberbo, dos ímpios. Não é simplesmente pela sua embriaguez que o soberbo é condenado, porque a bebida forte apenas ajuda-o a colocar para fora aquilo que está no seu coração. Há pessoas que dizem: eu estava nervoso naquele momento. Aquela situação ajudou você a colocar para fora o que estava aqui dentro. Não, foi porque eu tomei uma taça de vinho a mais. Não foi a taça de vinho a mais, é o que estava no teu coração que te fez dizer aquelas coisas ou fazer aquelas coisas. Eis o soberbo. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo será preservado por Deus, mesmo passando por tribulações, por angústias, disciplina severa, mas ele será preservado. O soberbo, por mais que tenha uma aparente prosperidade, esteja bem feliz, mas haverá o dia em que ele será condenado definitivamente por Deus. O Salmo 1 é uma ilustração, se é que podemos dizer assim, uma prova clara da palavra de Deus em relação ao caminho dos justos e ao caminho dos ímpios. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, aplicando para nós aqui, desde os primeiros, na questão da oração, de esperar em oração, de aguardar em oração, depois a visão, a palavra do Senhor que veio a ele em forma de visão, a visão profética que teria o seu cumprimento, e depois, em terceiro lugar, como vimos também, a descrição da condenação dos caldeus, dos ímpios. Nós podemos orar e clamar a Deus porque Ele é soberano, porque Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Isso não pode ser um discurso vazio, nem de mim, nem de você. O Deus soberano que criou todas as coisas e que guia tudo de acordo com a sua vontade é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Nós estamos seguros nas mãos dEle. Eu e você, por mais ansiosos que estejamos, não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Nós estamos seguros nas mãos dEle. Nós podemos orar. E fazemos isso porque sabemos que Ele é misericordioso e bom. Contudo, nós precisamos entender que Ele é o centro de tudo e não nós. Muitas vezes nós vamos à oração colocando a nós como o centro. Mas Deus precisa ser, de certa forma, entenda o que eu vou dizer, entronizado em nossas orações. O que é que eu quero dizer com isso? Deus precisa ser colocado na perspectiva correta, no centro de tudo, primeiro. E não nós, não eu ou você. É extremamente difícil para mim e para você quando estamos passando por situações extremamente agudas, extremamente dolorosas, de humilhação, de dúvidas, de incertezas, de desastres, de prejuízos grandes. Extremamente difícil colocarmos a Deus no centro, porque a dor é tão grande que nos faz olhar somente para nós. Mas na oração nós vamos para buscar aquele que é o centro de tudo e que tem a nossa vida nas suas mãos. Precisamos lembrar disso enquanto oramos. A vida tem a ver primeiro e eternamente com Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nada fica de fora. O que acontece com a nação, com o estado, com a cidade, com o bairro, com uma família, com uma pessoa, tudo está dentro do propósito eterno de Deus e está tudo debaixo do seu controle. Precisamos lembrar disso nas orações. Na oração nós podemos derramar nossos corações, sim, podemos e devemos, pois em meio a ela nós podemos nos submeter humildemente à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ao orarmos, a vontade de Deus não muda. Grave isso. Quando nós oramos, a vontade de Deus não muda, mas os nossos corações são tratados por Deus e são amorosamente inclinados à sua vontade. Eu gosto de lembrar de um episódio na vida de C.S. Lewis. Ele casou-se com uma mulher que ele já sabia que tinha câncer. Ela tem um filho
E ele casou para ajudá-la. Ele era, como dizer assim, um solteirão. Já tinha mais de 40 anos, perto dos 50 talvez. E casou com essa mulher que já tinha um filho. Mas em meio à convivência, o amor realmente brotou entre eles. E o filho dessa mulher, escrevendo sobre eles, diz que houve um momento em que houve uma fase no período do câncer em que ela piorou muito e teve que realmente ficar no hospital durante talvez uns 2 meses ou talvez um pouco mais, para um tratamento mais efetivo. E a igreja orando por eles constantemente, e ele também, claro. E aí houve um período depois desse tempo em que ela voltou para casa. E aí o pastor deles passou por C.S. Lewis e disse: você orou muito por ela, não foi, Lewis? Ele disse: pastor, não. Ele disse: peraí, que história é essa? Pastor, eu fiz as primeiras orações e a coloquei nas mãos dele. E eu sabia que ela estava nas mãos dele. Pastor, enquanto eu orava, a partir dali, não foi para que a vontade de Deus mudasse. Porque a vontade de Deus não é mudada nas orações. Mas eu orava por mim, para que Deus me fizesse me conformar à sua vontade. Isso faz diferença. Preste atenção nisso. Existem coisas que eu e você nunca vamos poder mover, nem em nossa vida pessoal. Mas nós podemos recorrer ao único que pode mudar toda e qualquer situação ou circunstância. Mas se ele decidir não mudar, precisamos de graça e de poder, para que ele faça com que nossos corações se submetam à sua vontade e continuem proclamando e louvando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, apesar do que aconteça. Essa foi a disposição de Abacuque. É claro que no 3º capítulo isso vai ficar mais evidente. Todas as coisas que acontecem no mundo, em nossa vida pessoal, elas cooperam para um fim planejado pelo Senhor. Nós não poderíamos colocar nossa fé num Deus soberano, ou pretensamente soberano, que não tem o controle do futuro, que não sabe o que vai acontecer, que não vai mover isso ou aquilo para chegar nos seus propósitos. Quanto a isso, nós reprovamos pelo menos 2 tipos de teologia que existem por aí. A primeira é uma teologia chamada teologia do processo. A outra é uma teologia chamada teologia relacional ou teísmo aberto. A teologia do processo, ela afirma que tanto Deus e a sua criação estão em desenvolvimento, ainda não foram plenamente desenvolvidos. Uma teologia sem pé nem cabeça, mas que é ensinada por aí. Que dizem que Deus não é soberano, que Ele não sabe realmente o que vai acontecer, que Ele não pode antever, não pode intervir em nada. O que Ele faz é remediar. Ele não pode tirar uma catástrofe, não pode impedir que ela aconteça, mas Ele pode chegar depois para dar o alívio no sofrimento. Este não é o Deus em quem nós cremos. É o Deus que pode intervir sim, se Ele quiser, se estiver de acordo com a sua vontade. A teologia do processo é reprovada pelas Escrituras. A outra é a teologia relacional, ou teísmo aberto, que diz que Deus decidiu abrir mão de sua soberania por amor ao homem, para traçar o destino deste juntamente com ele. Nós não cremos num Deus como esse também, porque as Escrituras nos afirmam que o Senhor é o nosso guia até a morte e além dela, por toda a eternidade. Ele nos guia em todo o tempo, em cada situação. Nós cremos num Deus que tem tudo nas suas mãos. Num Deus que vê passado, presente e futuro na sua frente. Que está fora do tempo, que é atemporal. Esse é o Deus em quem nós cremos. A Bíblia nos ensina a crer no Deus da providência. Jeová Jireh, como nós dizemos. Ele intervém com sua providência em todas as nações e nas vidas pessoais de cada um de nós. Ele guia tudo de acordo com seus propósitos eternos. A perspectiva bíblica da história não é cíclica, que tudo se repete, um momento após o outro. Passa um tempo, depois volta tudo de novo, e depois de novo. A perspectiva bíblica não é cíclica, não é. Ela é teleológica. Teleológica. Tudo tem um propósito, tudo tem um alvo,
traçado pelo próprio Deus. Um propósito que ele estabeleceu, que ele não vai retroceder absolutamente nada, e vai cumpri-lo cabalmente até o fim. Quer dizer, ele aponta para um determinado fim que ele mesmo vai garantir que aconteça. Ela sempre progride, essa perspectiva bíblica. Ela sempre progride da promessa ao seu cumprimento. O fato de a história ter um alvo determinado por Deus, um alvo certo, isso é fonte de segurança para o fiel. Já pensou crer num Deus que não saiba onde é que vai dar a história? Crer num Deus que talvez mude de ideia de qual vai ser o meu destino eterno? Este não é o Deus ao qual servimos. Não é este o Deus em que nós cremos. Muito pelo contrário. Ele é fiel a todas as suas promessas. Nenhuma falhou até hoje, nenhuma vai falhar. Tudo para a sua glória, sempre e primeiro. Os ímpios não têm consolo, porque eles enxergam os problemas se repetindo na história. Eles acham que a história da humanidade é cíclica. E é por isso que eles não têm esperança. E por isso que eles também não creem no juízo escatológico de Deus que virá. É por isso que eles tentam dar um jeito no mundo. Querem melhorar o mundo. Querem erradicar isso, aquilo outro, para que o mundo seja um lugar melhor para se viver. Mas Cristo já fez isso na cruz. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, em todo lugar, inclusive a criação. Na sua morte e ressurreição, tudo pela fé já foi restaurado. E quando ele vier na consumação, de fato o será. Esse é o Deus em que nós cremos. O povo de Deus deve ser luz para as nações. Abacuque recebeu aquela comissão e deveria proclamar, deveria propagar aquela visão, proclamar e anunciar. Eu e você, como igreja do Senhor, temos uma mensagem a proclamar. Uma mensagem que é urgente, de que Ele é o único Salvador deste mundo, de que esse cativeiro em que o mundo vive, chamado pecado, trevas, já foi vencido pelo Senhor, pelo Autor da vida, pelo Redentor Jesus Cristo. Nós devemos proclamar o Evangelho, anunciar que Ele é o único Salvador, que Ele é o Messias, o único mediador entre Deus e os homens. Recebemos por nossa vez uma comissão lá em Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo é a fonte e o alvo final de cada promessa do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Ele virá outra vez. Ele está voltando para retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Ele não tarda, embora alguns achem demorada a sua vinda. Mas ele virá no tempo designado por Deus, determinado por Deus. Não falhará. Você está pronto? Você está pronta? Concluindo, que todos os fiéis em todos os tempos devem fazer quando vierem as perplexidades é se atirarem aos pés do Senhor. Não importa a maneira que Ele esteja usando para tratar conosco, nós podemos ter certeza que esse tratamento visa o nosso bem, de acordo com o cumprimento do seu plano para nós, que é maravilhoso, que é nos conformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Todos receberão a paga por suas obras, sejam boas ou sejam más. Ninguém estará livre do Senhor, ninguém. Do mais humilde ao mais poderoso, todos comparecerão ao tribunal divino. Confessarão que Jesus Cristo é o único Senhor e se renderão aos seus pés. Esse dia está chegando. Que o Senhor nos dê a graça de ansiar por esse dia, de viver na perspectiva dele, porque o Senhor virá e não tarda. Que estejamos preparados para esse dia, nós e a nossa casa. Amém. Vamos ficar de pé.